Jesus nos ensinou a suportar os processos do tempo de Deus, e não aquele que é segundo a lógica humana. E nós podemos ver isso lá em João 7. Os irmãos de Jesus, o título de João 7 está assim, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E aqui o texto ele nos mostra os irmãos de Jesus falando para que Jesus ele se colocasse à vista ali dos discípulos para que eles vejam as obras que ele fazia. E, por exemplo, no versículo 4, nós vemos eles dizendo assim: porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem. Aí o versículo 5 segue dizendo: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, isso aqui eles estavam tentando impor a lógica humana dentro do tempo de Deus. E nós podemos ver isso quando Jesus ele responde no versículo 6. Disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e eu não subo a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ou seja, nós vemos aqui com Jesus, nós podemos aprender que quando nós estamos passando por processos de deserto na nossa vida, por processos em que Deus tem uma obra na nossa vida para nós alcançarmos algum objetivo, por vezes pessoas podem não acreditar em nós e muitas vezes podem ser irmãos da igreja ou pessoas de dentro da nossa própria casa, assim como aconteceu com Jesus Cristo. Mas que em Jesus Cristo nós podemos aprender a não deixar que isso desfaleça a nossa fé, que isso não nos tire do centro da vontade de Deus, ou seja, não importa o que os homens pensam daquilo que é ou não que deve ser feito, daquilo que é ou não o tempo de Deus. Importa é que seja a vontade de Deus. Aqui Jesus, nós vemos Jesus se posicionando como? Ele diz: ainda não é o meu tempo. E aí ele disse: subi vós a esta festa e eu não subo ainda a essa festa porque ainda não está cumprido o meu tempo. Ou seja, não importa que seja o tempo que as pessoas imaginam que seja justo, que seja aquilo que deve acontecer segundo a sua vida, independente da área da vida que seja. Deus está no controle de todas as áreas da nossa vida. Nós somos seres espirituais e toda a nossa vida, seja ela amorosa, de amizade, vida profissional, tudo está conectado com o espiritual, porque antes de sermos seres humanos, nós somos seres espirituais, uma vez que nós nos entregamos a Cristo Jesus e nascemos de novo em Cristo Jesus. Então, nós devemos entender que, ainda que pessoas se posicionem ali, tentando se colocar como julgadores, como sabichões, como pessoas que sabem como deve ser feito, não importa o que pessoas pensam, independente de títulos e cargos, delas serem próximas ou não da gente. Importa é o que Jesus Cristo fala, importa é o que Deus nos dá, aquilo que Deus nos se posiciona diante da nossa vida, nos colocando como verdade, porque a única verdade é Jesus Cristo e não pessoas. E cabe a nós escolhermos se vamos ficar com aquilo que os irmãos dizem ou com aquilo que Deus nos diz, que é o tempo certo de cada coisa. Pois assim nós podemos viver realmente a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Podemos viver milagres quando nós nos desprendemos da lógica humana, nós aprendemos a administrar aquilo que as nossas emoções tentam ditar e aquilo que pessoas por vezes são levantadas pelo inimigo para tentar nos desanimar diante de promessas de Deus. Então, para tomarmos posse de promessas de Deus, nós devemos aprender a respeitar os processos. E nós vemos aqui com Jesus que nem sempre o tempo da lógica humana é o tempo de Deus. Deus tem o tempo kairos, é o tempo real, o tempo agradável. É o verdadeiro tempo que nós devemos buscar confiar, não naquilo segundo a nossa lógica humana. Então, diante disso, além de administrarmos as nossas emoções, aprender a deixar a nossa fé falar mais alto que os nossos medos, que aquilo que as nossas emoções tentam ditar sobre possibilidades, sobre como devem ser as coisas, como deveriam ter acontecido, como deve estar acontecendo, que a gente aprenda a negar essas emoções, a deixar a fé ressaltar e falar mais alto, e também que a gente aprenda a se desviar de pessoas como os irmãos de Jesus aqui, que se levantaram para tentar induzir Jesus a fazer um movimento que ainda não estava no tempo. Então, que a gente aprenda com Jesus a dizer não para pessoas
que por vezes eles se posicionam, sejam levantados pelo inimigo ou não, que a gente aprenda que somente a vontade de Deus pode nos resguardar no caminho que Ele quer que a gente viva e esteja de fato pronto e apto para tomar posse da obra que o Senhor tem na nossa vida, das promessas que Ele tem na nossa vida, porque é só assim, em Cristo Jesus, que nós conseguimos de fato esse discernimento daquilo que é ou não a vontade de Deus. Então, que a gente busque mais relacionamento com Deus para que a gente tenha essa mente focada e estruturada na rocha, para que ao chegar as oscilações emocionais, naturais, humanas, que a gente saiba transpor isso com a nossa fé. E ao chegar também pessoas ali como os irmãos de Jesus, tentando desviar do caminho que o Senhor nosso Deus quer que a gente viva, que a gente saiba dizer não, como Jesus disse, que a gente saiba se posicionar espiritualmente de forma madura ali, se baseando nos comportamentos de Cristo Jesus, dizendo não, não importa o que pessoas dizem, não importa o que as minhas emoções dizem, se não é chegado o tempo de Deus, não é o meu tempo. Se não é o tempo de Deus, não é o meu tempo. Importa que seja a vontade de Deus, não aquilo que a lógica humana espera que deve ser feito sobre a minha vida, sobre as minhas ações, independente de qual área seja, porque só Jesus Cristo é o nosso caminho que nos leva a Deus e só Deus sabe o que é melhor para nós. Só Ele sabe de fato cuidar de nós, porque o nosso coração é enganoso. Então, que a gente busque confiar de fato e ficar com aquilo que Deus nos diz, não que pessoas e não que as nossas emoções ditam. Porque a palavra de Deus em João 7 nos diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, que todas as nossas sedes, sejam elas emocionais ou que os nossos sentimentos aflorados ou com o nosso coração apertado por pessoas que se posicionaram conforme os irmãos de Jesus ali, que toda essa angústia seja depositada diante da cruz, aos pés de Jesus, que a gente saiba levar essas emoções ali para Jesus Cristo, para que Ele supra essa sede em nós e nos ajude a nos posicionarmos ali semelhante aos comportamentos que Ele teve, dizendo não para pessoas ou para emoções que tentem nos desviar da vontade de Deus, para que de fato a gente viva mais daquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque quem crê, como a Bíblia nos diz também em João 7, no versículo seguinte, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Então a gente quer viver esses rios de água viva, e isso nós só encontramos em Jesus Cristo, buscando viver a vontade de Deus. Então que a gente busque os caminhos de Jesus e não aquilo que pessoas ou nossas emoções ditam que deve ser em cada etapa das nossas vidas e área das nossas vidas. Glória a Deus, isso só encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Pai, eu te agradeço por essa mensagem abençoada. Eu te peço a tua cura, Senhor, das nossas emoções, o teu fortalecimento da nossa fé, e que o Senhor ajude o nosso foco a estar centrado em Cristo Jesus, e que diante de emoções ou pessoas levantadas por inimigo ou por elas mesmas, tentando ali nos desviar daquilo, da rota que é do Senhor a nós, que o Senhor nos dê todo o discernimento e toda a estrutura necessária para dizer não, para renunciar à nossa própria vontade e para calar a voz das emoções e de pessoas que tentam ali nos desviar daquilo que é a sua verdadeira vontade para nós, Deus. Que a gente saiba buscar em Cristo Jesus o verdadeiro caminho, que é o nosso único caminho, a verdadeira instrução de como agirmos, para que a gente de fato tenha melhores escolhas na nossa vida, que a gente erre menos e busque mais caminhar pelo centro da tua vontade, não aquilo que as nossas emoções ditam ou que pessoas esperam de nós. É o que eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça e nos dê toda a estrutura para isso. Em nome do Pai, do Filho Jesus, do Santo Espírito de Deus. Amém. Glórias a Deus.